De volta ao programa O Mundo da Criança deste sábado. E olha, falando de um assunto muito interessante que é o ebola. A gente está tendo a oportunidade de entender um pouco o ebola, que tem atingido de uma forma muito rápida, muito preocupante a África, né, uma parte da África. E a gente está tendo a oportunidade de ver aqui. E agora a gente vai entender um pouco como é que acontece esse contágio, né? Como é que a pessoa se contamina com o ebola, que nós aprendemos também na aula do professor Francisco hoje, que o ebola é o nome do rio, né? As margens lá de uma república do Congo, onde surgiu em 1976, salvo engano, a primeira ocorrência da doença. É isso? Foi isso, que foi quando foi documentado o ebola em gente, na pessoa humana. E o nome ebola é em função do rio. Mas o que nós queremos mencionar ou recordar, você que chegou agora aí diante da TV, é que nós estamos falando do vírus ebola, causador dessa febre hemorrágica ebola, que mata mesmo, né? Então é um vírus altamente contagioso, muito virulento, e que realmente provoca aí 90% das pessoas infectadas vão a óbito. E aí a gente tem que lembrar a condição do país África, né? Do Congo, de Guiné, de Serra Leoa. São países que realmente têm uma limitação grande socioeconômica, cultural. Nós vamos ver que a disseminação disso, Marcos, tem a ver com a própria cultura do povo. Então vamos ver alguma coisa, vamos ver como que a imagem começa a aparecer, né? Primeira observação assim, você vê o cara doente, você sabe que está passando, mas a forma de transmissão do vírus, como é que a pessoa se contamina, ela não é ainda completamente conhecida. Mas algumas coisas já são importantes. Olha, as pessoas, é claro, se contaminam com o vírus. Aí, Marco, o contato próximo com animais infectados, sangue e fluidos corporais dos animais. Quais animais? Veja, são os macacos, chimpanzés, gorilas, antílopes, porcos e, veja, e morcegos. Esse que é o problema. Se alimentam de frutas. Os alimentos que se alimentam. Que é o que nós temos aqui com muita frequência. É muito comum a gente ter esse morcego aí em chácaras, em casas assim mais antigas aqui no Brasil. Ou então próximos a árvores frutíferas, etc. E nós somos consultados algumas vezes, sabe, Marco, por crianças mordidas por esses morcegos, que comem frutas e tal. Eles são benignos, a coisa não é assim não. Mas veja que são animais lá daquela região. Mas nós temos os porcos que nós temos aqui, sabe? Os chimpanzés não é assim, a não ser em algumas áreas muito limitadas, né? Os macaquinhos, aqui nós temos os macaquinhos, né? Na chácara nós temos os macaquinhos, sabe? Então, nós temos aí um meio que pode favorecer a transmissão desse vírus. Agora, esses morcegos são os hospedeiros naturais do vírus, né? Então, eles que vão, são os hospedeiros que a gente vai ter que se preocupar, são com os morcegos. São os morcegos que se alimentam de fruta, e veja, os morcegos da fruta são também uma fonte alimentar. Entende? Isso que eu queria dizer para você. Os caras comem morcego lá. Eles comem morcego. Daí, então, o risco, como os morcegos são os hospedeiros naturais, um dos hábitos, por isso que eu disse, a cultura deles favorece... Os caras fumam morcego? Fumados, grelhados ou usados na preparação de sopas. Ó, tem uma imagem aqui, não sei se ela vai dar conta, aí tá um macaquinho e tal, né? Mas olha aí, ó, o morcego sendo numa sopa aí, sendo preparado para... Entende? E diz que é uma delícia. Sucesso. Deve ser. Ainda mais com o vírus ebola, deve ser um tempero maravilhoso, né? Meu Deus, misericórdia. Então tá aí o risco. Então por isso que nós falamos que a cultura favorece a transmissão. Lembrar que nós já temos um dado importante, conhecemos o vírus, sabemos que os vírus eles são altamente mortais, contagiosos, de uma virulência alta, e que 90% das pessoas infectadas morrem, daí a preocupação em favorecer o conhecimento da doença.
e que os hospedeiros naturais são os morcegos, certo? E em função da cultura, eles têm uma proximidade muito grande com esse tipo de animal, usando até como alimento, né, Marcos? Daí a limitação econômica que favorece isso. E ainda nós temos que falar algumas coisas. As pessoas se contaminam com o vírus, segundo, de uma pessoa para outra, entende, Marcos? Por contato direto com sangue contaminado e fluidos corporais, ou órgãos, exemplo, seringas, agulhas, exposição oral e até por secreção do olho, por secreção da conjuntiva. Quer dizer, meio como quem pega gripe. Assim. Exatamente, sabe? Não é assim. A gripe, o contato assim, de ambiente não pega, entende? Mas secreção que você tem de um corpo para o outro, aí pega. E você quer ver assim, o ambiente contaminado. Então você está num lugar que tem o ambiente contaminado, você pode pegar. Agora veja o item 4 que nós colocamos aí, Marco, os rituais dos funerais tradicionais daqueles que tinham a doença pode ser um risco, se as pessoas presentes têm contato direto com o corpo. Então eles costumam lavar essas pessoas, eles costumam ter um cerimonial para a pessoa que morreu, entende? E esse contato, a pessoa vai lá e se contamina. Porque mesmo morto, os ele rituais deles. Mesmo morto, ele está transmitindo. Ele está transmitindo. Caramba. Tá certo? Por isso que a coisa propaga. Os mortos continuam a transmitir. Até coloquei isso aí como ênfase, para lembrar como é que se dá a contaminação. Então vejam que são muitas particularidades do povo da África, da simplicidade do povo da África, ou da cultura daquele povo, né? Então, pode passar pelo contato através de secreções, de sangue, seringas, agulhas, material médico, né? Você pode passar, contatos com o ambiente, mas o que mais está chamando a atenção são os rituais funerais, que eles têm uma cultura em função de ter um cerimonial para os mortos, e aí o risco de contaminação aumenta. Mas há outras coisas interessantes ainda em relação a isso, sabe? Olha os morcegos, tá vendo? Isso aí numa panelinha vai bem, né? Tem um ali que é mais clarinho, rapaz. Aí é que nós colocamos também, a figura não está assim muito grande, mas do lado esquerdo da tela, Marcos, você vê os morcegos, tá vendo? E aí os morcegos contaminando os animais. Morde o macaco, morde isso, tá certo? E dali vai para o homem, certo? E depois de uma pessoa para outra que você tem a contaminação do vírus. Então, realmente, esse é o ciclo que a gente tem. O morcego por como isso elemento, a zona rural era mais comum. Mas agora não. Agora a preocupação da Organização Mundial de Saúde que este surto de ebola está atingindo também zona urbana, né? Então aí mostra bem, eu acho que a imagem não é muito clara, mas dá para perceber que do lado esquerdo nós temos os hospedeiros naturais, que são os morcegos, e depois os morcegos contaminando outros animais, e aí a transmissão para o homem, certo? Contato do homem com o sangue e fluido de outros animais, certo? Aí outra coisa interessante, os homens que sobrevivem à doença continuam a ser capazes de transmitir por via sexual cerca de 2 meses depois. Meu Deus. Entende? Então veja, com detalhes de como se ocorre essa contaminação, nós fizemos assim esse cuidado no preparar essa informação para o telespectador, apenas para ver que nós temos uma maneira assim muito particular desse vírus de transmitir a doença. Quer dizer, os mortos passando a doença pelos rituais que se estabelecem, os animais de pessoa para pessoa, pelos contatos com sangue ou outros fluidos do corpo, e por via sexual até 2 meses depois da pessoa. Essa pessoa que escapou dos 90%, Marco, e se ela tiver uma atividade sexual, ela pode transmitir ainda. E que na África, ao meu ver, me parece que isso é muito frequente, muito mais comum. É liberal, né? Exatamente. E aí essa preocupação, e daí essa preocupação que você mencionou no início, com as portas de entrada no país, aeroportos e portos marítimos, porque esses navios, esses aviões,
chegam com pessoas que você não tem noção. Ele pode ter um tempo de interessante, mas que nós vamos ver, o tempo assim, dá até 2 semanas entre a infecção e o sintoma. Quer dizer, que o cara fica contaminando outras pessoas, ou ele pode viajar normalmente antes de manifestação da doença. Mas já está passando. E quando ele escapa daqueles 90% que morreram, ele pode transmitir através de via sexual. 2 meses ainda. Esse vírus Não, é por isso que eu quis potente. trazer. E outra coisa, os profissionais de saúde que não usam vestuário de proteção apropriada apresentam um risco acrescido de contrair a doença muito alto. O nego tinha medo da gripe aviária, hein? Eu tenho medo do ebola, cara. Tem medo do ebola. Tem que ter medo. Então, os profissionais, Marcos, nós não estamos preparados para isso. Eu não sei se o Ministério da Saúde já tem alguma coisa preparado para que, se isso acontecer, você esteja aí pronto, né? Mas olha, essa pessoa sendo atendida, é como se o cara fosse para a Lua, né? Não é uma luvinha só. É como se ele estivesse na Lua sendo atendido. Porque as pessoas realmente, os médicos, os profissionais de saúde, enfermeiros, etc., têm que realmente ter um preparo muito forte para evitar a contaminação. E nós já tivemos aí médicos americanos, como nós já mencionamos, que realmente foram para os Estados Unidos para tratamento, porque estavam trabalhando lá na África e acabaram ficando doentes. Né? Então, Marcos, esse uma coisa... Tinha até uma informação, inicialmente, doutor, não sei se o senhor localizou isso de alguma forma, ou se tem falado nisso, mas logo no comecinho desses surtos, se falou que existia uma droga muito avançada nos Estados Unidos em estudo, mas que ainda não estava, o FDA lá não tinha ainda liberado a utilização dela. Era uma droga em caráter experimental, né? E que isso não era assim usado de maneira de rotina. Me parece que esse médico que foi para os Estados Unidos, ele acabou sendo tratado por uma droga desse tipo. Então, é isso que eu disse assim, ontem, observando isso, Marcos, que uma coisa é ter uma doença desse tipo na África, outra coisa é ter nos Estados Unidos, entende? Quer dizer, os Estados Unidos tem uma outra organização cultural, científica, econômica, que é diferente dos coitadinhos dos nossos irmãozinhos africanos, né? Você vê que a condição de vida desses países da África são muito ruins, e ainda a nível de zona rural, sabe, a cultura é muito assustadora. Quer dizer, eles estão fazendo rituais para funerais e se contaminando, se alimentando com morcegos e se contaminando, tendo contato com fluidos de macacos ainda, de chimpanzés, ou de antílopes, outros animais, também o próprio porco, mas a dificuldade, o modus vivendi dessa população que favorece a doença, né? Então, realmente, nós temos risco para a pessoa da zona rural, que tem contato direto com essas pessoas, da zona urbana hoje desses países da África, e chega num outro extremo, Marcos, que as pessoas, missionários, já também missionários, me parece uma missionária inglesa, teve que voltar para a Inglaterra em função da doença. Então, médicos e pessoas aqui do Ocidente que estão também correndo um risco muito grande em função da doença. O que a gente tem realmente que pedir a Deus que isso não se espalhe. É claro, a gente tem mais que pedir para que isso não aconteça com o nosso país. Porque se acontecer, a tragédia é grande, viu? Olha essas observações, Marcos. Então, a doença não é transmitida por via aérea de forma natural. Não é porque você está aqui comigo, respirando, que como uma gripe, entende? Não pega assim. Não pega. Entretanto, pode ser isso, olha, Marcos, veja que interessante, pode ser transmitida através de gotículas inaláveis produzidas em laboratório. Entende? Então, você se contamina com o vírus em laboratório. Aí, a observação assim,
que devido a este potencial, a via de transmissão, esses vírus são classificados como armas biológicas de categoria A. Nego quer dizimar a população, ele solta isso aí. Soltam vírus lá, entende? Então, são armas biológicas. Veja, telespectador, como a importância disso, o risco disso, realmente para a população em geral, se você tem uma disseminação de um vírus desse tipo. Se a própria Organização Mundial de Saúde considera que esse vírus seja uma arma biológica da categoria A, isto é, daquela realmente de um potencial maior. Acho que esse vírus merece ser objeto de muito estudo e tentar reverter ele para o bem, né? Porque do jeito que ele é valente assim, você imagina isso se transformando num antibiótico. Exato. Você teria sim, mas como esse vírus, a dificuldade é exatamente essa, que os vírus são partículas... Seria o ebolexina? Mas aí, isso aí você tira em geral de fungo, de bactéria, etc. Mas de vírus é difícil. Você teria que fazer uma vacina para isso. Aí a dificuldade é exatamente isso. Você conseguir uma vacina que tenha um efeito para inibir a ação tão mortal, tão virulenta desse vírus. Então nós não vamos ter o ebolexina? Eu acho que não, hein? Nós não queremos ter o vírus nem de nenhum jeito, sabe? Marco, é isso que eu ia comentar para você, ó. Você tem infecção pelo vírus, você tem um período de incubação de 14 a 15 dias para depois você ter o sintoma. Né? Então, nesse período, o cara se contamina lá na África e ele vem para um trabalho num navio, ele vai começar a ficar doente aqui. Né? 14, 15 dias de período de incubação e depois que ele começa a apresentar os sintomas. E os sintomas inicialmente são assim, inespecíficos, né? Sempre o cara vai ter febre, mas é de início súbito. Ele vai ter fraqueza, falta de apetite, como se fosse uma gripe, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta e tal. Isso evolui para vômito, diarreia, e aí começam as alterações importantes. Alterações hepáticas, alterações da função renal e aquelas erupções cutâneas que nós te mostramos, né? E sangramentos internos, principalmente sangramento do sistema digestivo. Quer dizer, em geral, essas pessoas contaminadas morrem por sangramento, certo? Morrem por sangramento. Sangramentos internos e a pele também fica toda cheia de equimoses, de lugares de hemorragias, e é claro que isso leva a óbito. Então, esse é o esquema que realmente você tem de sintomas. Sintomas que começam de maneira súbita, sempre com febre, inicialmente inespecífico. Imagine o pânico que vai dar, né, mano? Se isso tem no Brasil, aí você começa com uma dor de cabeça, com uma febre, que vai ser uma gripe, na verdade, você vai ter um medo terrível de que você esteja com o vírus ebola. Meu senhor. É ruim? É ruim, porque a evolução é rápida, né? E você não tem um antídoto. Você vai ter que tratar a hemorragia que está acontecendo, o distúrbio de coagulação, você vai tratar esse tipo de situação. Porque, a não ser que essa droga que os Estados Unidos está em caráter experimental, possa ter uma eficácia adequada, fora disso, você vai morrer sangrando. Certo? Isso realmente é claro que é uma situação horrível. Então esses são os sintomas, e o risco que eu quero insistir é esse período de incubação. Né? Risco porque o cara viaja, né, Marco? Pois é, o senhor falou bem, de repente o cara saiu da África lá, bom, vai sair bom. Vem para ajudar a descarregar o navio aqui e tal, e aí ele viaja uma semana, 10 dias, não sei quanto tempo demora da África aqui no navio, mas vamos dizer 10, 15 dias, ele está chegando aqui, está começando a adoecer. Primeiro dia ele ajuda até os movimentadores de carga ali e tal, trabalhar, porque no outro dia ele já amanhece meio indisposto, mal, e aí começa todo esse processo aí. Quer dizer, mas ele já teve um dia de contato ali que... E aí nós não temos como, a não ser bloquear o navio realmente no meio lá do oceano. E se fica doente aqui ainda, aí ele vai ter que ser atendido aqui. Sendo atendido aqui, ou você tem toda uma estrutura para isolar o local... Nós não temos isso. Não tem. Ou contamina seu ambiente também. Esse que é a dificuldade, né, Marco? Mas aí, agora algumas coisas a mais.
que a preocupação, a doença pode ser levada de avião a outros países espalhando a epidemia? É isso que nós estamos comentando. Certo? Então, a resposta da Organização Mundial de Saúde, que é possível que uma pessoa com ebola viaje de avião, mesmo a lugares distantes, já que a doença pode levar 3 semanas até para se manifestar. Até 21 dias. Então, os serviços de saúde, isso que nós estamos comentando, terão que agir de forma a isolar as pessoas contaminadas procedentes de áreas afetadas. Então, mas como é que isso vai ficar claro? Como é que isso vai se organizar? Como é que isso vai realmente acontecer? É que nós não sabemos, porque se nós respondermos e falamos pelo nosso país, nós temos dificuldades muito mais simples e doenças muito menos complexas, muito menos graves. Nós temos dificuldades com leitos por doenças muito menos graves, as infecções do nosso meio de UTI, de enfermaria. Imagine que se nós somos invadidos pelo vírus ebola, por doença, por pacientes desse tipo que vêm de outros lugares. Então, realmente, os serviços de saúde terão que agir de forma a isolar as pessoas contaminadas, precedentes de áreas afetadas. E aí, algumas observações que a gente faz. Quer dizer, você está no mesmo ambiente como eu e você aqui, Marcos, e realmente não tem esse risco. Sabe? Você também não tem ebola, né? Olha, veja já que isso está tendo repercussão. Algumas companhias aéreas suspenderam seus voos para a África Ocidental. Emirates e British Airways já suspenderam. Quer dizer, veja que isso já começou a trazer uma repercussão maior. Cada um está pensando em si e começando a se cuidar. O problema é que nós não sabemos se as nossas autoridades ligadas a esse tipo de situação das entradas no país estão atentas a essa situação. O assunto é só campanha eleitoral. Só campanha eleitoral. Não, é verdade, é perigoso isso mesmo. Outra pergunta comum, Marco. A Organização Mundial estabelece e explica por que nos países afetados a doença está se espalhando dessa maneira tão rápida, né? O problema grave que fomenta a epidemia atualmente naquela região, hábitos tradicionais, né? Como nós mencionamos muito, lavar os cadáveres antes do funeral, né? Isso gera um contato capaz de transmitir o vírus, né? Então, isso é um alerta da Organização Mundial de Saúde para explicar, a coisa está se espalhando muito pela cultura deles. Esse é o preço que eles estão pagando em função de alguns rituais que eles têm. E aí você tem, parece que assim, nesses países, Guiné, Libéria, Serra Leoa, há um fluxo de pessoas, um movimento muito grande de pessoas entre essas regiões. E aí, claro, vai passando de um lugar para o outro. Então, essas menções, Marcos, foram o que a gente queria trazer para alertar e como conhecimento geral também para os nossos telespectadores. Sempre a gente ouve falar e não sabe do que se trata, né? E é um inimigo que, oxalá, não tenhamos que enfrentar, mas basta saber, né? Mais um programa assim de informação, sim, né? De alerta, porque, claro, vocês viram aí, há muitas crianças acometidas. Eu até procurei isso, sabe, Marco, para saber desse número, 2.400 mortes até agora, isso foi documentado. Qual a porcentagem de crianças? Mas isso eu não consegui esse número, né? A Organização Mundial de Saúde ou não divulgou, ou não tem, ou nas fontes que eu procurei, não consegui. Mas realmente o que a gente vê são muitas fotos envolvendo crianças. Então, na verdade, essas crianças também estão ficando doentes, porque, é claro, você vê assim como nós mencionamos, o morcego fazendo parte da mesa. É claro que a criança está presente, né? É como alimento, o morcego como alimento. Se você mora num lugar, em zona rural, onde tem um morcego, onde você tem contato com antílopes, animais de caça, a criança está ali, né? A criança está presente, então ela vai se contaminar. E aí o contato, pai e mãe, né?
com secreções, a própria conjuntiva, a secreção do olho pode transmitir, né? Isso realmente acaba preocupando. Então, a maneira, o que me chamou muito a atenção nesse estudo e que nós queremos dividir com o telespectador, é essa cultura africana como um elemento favorável à disseminação do vírus e a importância de que a gente esteja atento para algumas situações desse tipo e pelo menos como conhecimento geral, a gente possa estar informado sobre esse vírus altamente mortal que é o vírus Ebola. É isso. Olha, e aí, portanto, a gente tem mesmo que pedir a Deus para que ele não chegue aqui, né? Porque se chegar... Com muita fé. As nossas autoridades focadas 100% em eleições, vai ficar muito difícil a gente pensar numa situação de emergência para a saúde. Seria assim importante quando não estão pensando só nisso, já é complicado, imagine agora. Você perguntar num debate desse, se vier o vírus para cá, o Ebola para cá, o que isso... Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Muito provavelmente as respostas não serão convincentes. Né? E também não serão muito animadoras, não. Bom, mas o nosso tempo chega ao final, né, doutor? Ainda bem que nós temos o privilégio de começar e encerrar, né, Marcos? É verdade. Isso é realmente porque a graça de Deus se renova a cada manhã, então realmente isso é importante para nós, é um privilégio estar com você, telespectador, falando algumas coisas sobre crianças, sobre doenças, e com o único objetivo de trazer conhecimento que possa fazer com que os seus cuidados para com os seus filhos se aperfeiçoem, que a nossa sociedade continue olhando para a saúde das crianças, para a educação das crianças, e não há outro caminho para que a gente chegue aí a um país com índices melhores de saúde pública ou mesmo de qualidade de vida. A você que acompanhou com a gente esse programa sobre o Ebola, nós agradecemos muito a sua atenção, mas lembramos a você que você deve continuar ensinando o menino no caminho que deve andar. E até quando eu envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós e até a próxima. Mundo da Criança, oferecimento Pimenta Pimentinha, seu pequeno sempre na moda.